Oi, gente, bom dia. Queria agradecer, primeiramente, antes de começar, o convite do IDESAN, o convite do GCF, para estar com vocês aí nesse treinamento em Macapá. Infelizmente, eu tive um probleminha aqui de última hora, não foi possível a minha participação. Apenas seria um prazer estar aí com vocês. Eu vou fazer essa apresentação, então, por vídeo. O PowerPoint vocês vão receber. Meu e-mail também vai estar na apresentação. Fiquem à vontade para me mandar qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês possam ter a respeito da apresentação, e espero que pelo menos a gente consiga cumprir um pouco com a ideia que era passar para vocês um pouco do que foi decidido agora na COP19 em Varsóvia a respeito de RED. Bom, então o título da apresentação é realmente o quadro de Varsóvia para RED, ou Warsaw Framework for RED, no seu nome em inglês. A importância desse conjunto, né, desse quadro, que na verdade eu vou explicar para vocês que ele é na verdade um pacote de decisões, ela é bastante significativa porque ela vem desde 2007, desde quando o RED entrou formalmente na convenção a partir do Plano de Ação de Bali. Durante esses 6 anos na verdade, foram acontecendo vários avanços pontuais na questão de RED, em sentidos diferentes, quer dizer, em algumas COPs a gente teve um avanço mais específico na relação de salvaguardas, um pouco mais na relação de escopo, por exemplo, foi quando o RED virou RED+. Enfim, as decisões elas foram caminhando conforme as condições de cada negociação permitia. E a importância desse conjunto de decisões é que ela realmente estabelece, de maneiras gerais, como é que RED vai funcionar, né? Essa era uma das dúvidas que sempre aparecia nas discussões com estados, enfim, com atores que estão envolvidos nas negociações de RED, que tá bom, a gente sabe o que RED faz, a gente entende mais ou menos como é que ele vai funcionar, agora, e as regras, né? Quais são as diretrizes efetivas que permitam que os países façam assim ou façam assado? Né? Então realmente esse pacote ele tem uma importância muito significativa e representa aí um avanço bem importante, porque várias das decisões que eram mais complexas elas conseguiram ser dissolvidas. Ainda existem alguns pontos importantes a serem definidos, como a gente vai ver mais adiante, mas eu entendo que realmente foi um avanço muito importante e que vai permitir aí uma agilidade maior para a RED caminhar e começar a efetivamente ser implementado em uma escala maior, na escala que a gente espera que realmente aconteça, e que os países comecem a ter mais uma clareza em como se estruturar realmente para implementar esse mecanismo. Bom, então tá aqui o meu e-mail, como eu te falei, vocês fiquem à vontade para me enviar dúvidas ou perguntas que possam surgir depois. Então, passando para vocês um pouco do breve histórico de RED. Como eu falei, ele foi proposto inicialmente em 2005. Quer dizer, o Brasil foi realmente um dos atores que começaram a pensar nessa questão de como pode ser feito um mecanismo para que os países que tenham florestas tropicais possam ser compensados pelos seus esforços de redução do desmatamento, né? Ele entrou oficialmente na agenda da convenção a partir do Plano de Ação de Bali, lá em 2007. Foi no mesmo ano que o Brasil anunciou também o lançamento do Fundo Amazônia, ou seja, um começo, né, uma ação prematura, que a gente chama um early action, uma ação pioneira nesse sentido. E ele entrou no contexto da convenção criando-se assim, um plano de trabalho e criando a oportunidade que países submetessem as suas visões, ou seja, ninguém ainda sabia muito bem que cara que esse bicho tinha, e a ideia foi que os países começassem a submeter as suas visões e que a convenção começasse a trabalhar de uma maneira mais refinada, mais técnica realmente, né, para entender quais são as implicações técnicas e também quais são as implicações políticas desse mecanismo. Entre 2007 e 2009, que foi Copenhague, aconteceram alguns avanços importantes. A gente tem, por exemplo, em 2008, teve a COP na Polônia, foi uma COP muito marcada pela questão dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Né, teve ali toda uma polêmica de uma possível exclusão da questão das salvaguardas, e foi realmente um tema que foi batido com muita firmeza, tanto que a gente teve depois lá na frente em Cancún a questão das salvaguardas de Cancún. Então, nesses 2 anos aconteceram alguns avanços, tanto de ordem política, né, de como é que RED seria incluído dentro do arcabouço da convenção, mas também algumas questões mais técnicas, porque a gente sabe que, enfim, questão técnica no RED é o que não falta, né? A gente fala de linha de base, de MRV, de monitoramento, enfim, de uma série de coisas
que precisavam realmente começar a ser destrinchadas um pouco para entender como é que esse mecanismo funcionaria na prática. Então esses 2 anos realmente foi muito de trabalho, né, enfim, de começar a definir aí alguns detalhes específicos. Na convenção, ele realmente entrou no futuro acordo climático, né, no texto que saiu no Acordo de Copenhague, diz que REDD vai ser uma parte dele, isso lá em 2009, mas ainda ninguém sabia como. Então, foi um avanço importante de saber que o REDD vai ser parte do futuro acordo climático, mas ainda faltava um caminhar, né, bastante grande para entender como ele realmente entraria dentro da convenção. Como eu falei aqui, a questão de Cancún, o Acordo de Cancún ele traz essa definição mais específica de como devem ser as salvaguardas para a REDD e cria-se um mandato de trabalho muito focado em algumas questões mais técnicas, como por exemplo o nível de referência, toda a questão de como se abordam os vetores de desmatamento e também tentar avançar um pouco na questão de financiamento, que, enfim, de todos os anos que eu trabalho com REDD, é uma das perguntas que sempre vem, tá, o REDD é muito bonito, é muito legal, mas quem é que vai pagar essa conta, né? Então tem a questão de financiamento no contexto da convenção, que é um contexto maior, quer dizer, quais vão ser os compromissos dos países em termos de metas de redução de emissões, quais vão ser os compromissos financeiros, mas tem também um trabalho de como é que esse dinheiro chega até as ações que estão sendo desenvolvidas, né? Quais são as fontes, a partir de que subsídio, ou seja, a gente fala muito de pagamentos baseados em performance, né? Como é que essa performance seria medida, como é que o dinheiro entra também nos países, tem toda uma questão aí relacionada a financiamento que é importante definir, e a gente vai falar um pouco disso a respeito também. E, de novo, conclui-se então no arcabouço de Varsóvia para a REDD. Ele conclui também um mandato que foi criado lá em Cancún, né, em 2010. 2010. Ele define então ele conclui alguns dos temas que ficaram inicialmente acordados para serem trabalhados. Então, o que é esse tal do quadro de Varsóvia, né? Ele, na verdade, ele é um pacote de decisões. Só para fazer um parênteses, quando você tem a conclusão de cada uma das COPs, ele sai um texto escrito realmente aquilo que foi definido dentro de cada um dos tópicos que são abordados na convenção. Isso a gente chama de decisões, né? Então, dentro de REDD, ele tem um pacote de 7 decisões, onde cada decisão é um documento tratando de um tema específico e explicando como é que cada um desses temas vai funcionar, ou seja, quais foram realmente as diretrizes que os países acordaram. Então ele é um pacote de decisões que define de maneira mais geral em alguns pontos, mas também bastante específicas em outros, como é que REDD vai funcionar. Novamente, foram 6 anos de intensas negociações que se iniciaram lá em 2007 com o Plano de Ação de Bali, completa o mandato estabelecido em Cancún. E, de novo, define as regras para que os países possam receber financiamentos em diferentes fases. A importância disso é que, assim, os países que estão investindo seus esforços técnicos, políticos e financeiros para implementar ações de REDD, eles já sabem mais ou menos como é que você vai ser cobrado, como é que você vai ser monitorado e quais são os desenvolvimentos que você tem que concluir antes de que os fluxos financeiros comecem a realmente entrar nessas atividades. Quer dizer, hoje sabe-se que os países precisam ter um sistema de monitoramento, que eles precisam implementar salvaguardas, que eles têm que ter uma análise de quais são os vetores de desmatamento, ou seja, você começa a ter uma ideia maior de quais são os pontos que você tem que ter para conseguir implementar realmente atividades de REDD. De novo, dentro do contexto da convenção, né, porque isso a gente está falando do contexto da convenção, mas ele já dá uma clareza em como é que os países podem ir se preparando para quando realmente o acordo climático estiver sendo implementado, né? Então esse pacote ele define diretrizes na área de financiamento e na área de coordenação de financiamento. Aqui um ponto importante de mencionar é que é o seguinte: essa decisão sobre financiamento ela não traz nenhum compromisso. Quer dizer, os países que concordaram com essa decisão, essa decisão ela não embute aos países um compromisso financeiro. Quer dizer, ela não é uma garantia de que o país A vai dar X
milhões de dólares, o país B vai dar tanto. Não, ele define as regras, né? De quais são as contrapartidas dos países que estão implementando essas ações, de onde esse dinheiro pode vir e um pouco do caminho que esse recurso faz. Tem também a questão de coordenação de financiamento, que a gente já tem atividades que estão sendo financiadas, atividades de hedge que estão sendo financiadas pelos países, vide Noruega, vide Alemanha, e é importante que haja uma coordenação mínima desses esforços, tanto para não sobrepor financiamento, mas também para identificar quais são as principais lacunas, né? A questão de transparência e salvaguardas, como eu falei, salvaguardas é sempre um ponto bastante importante quando a gente fala de hedge, porque ele visa basicamente manter a integridade ambiental, ou seja, a hedge não pode ser um mecanismo que prejudique o meio ambiente como uma maneira secundária, e principalmente ele não pode ser um mecanismo que cause danos às populações que dependem da floresta, sejam eles povos indígenas, comunidades tradicionais. Ou seja, a hedge tem que ser um mecanismo que venha para ajudá-los e não para causar ou potencializar maiores conflitos. A questão dos sistemas nacionais de monitoramento florestal, níveis de referência, né, que a gente também pode chamar de linha de base, que vai ser o cenário com o qual você vai comparar o esforço que os países estão conseguindo alcançar, MRV, e a questão de vetores do desmatamento e degradação, que na verdade é a causa, né, ou seja, o que em cada país, né, porque obviamente isso varia bastante de região para região, inclusive de país até estado, a gente pode ver isso no Brasil às vezes, quais são os motores, né, quais são as causas e os agentes realmente que fazem com que o desmatamento aconteça em cada um dos países. Então, quando a gente fala aqui de financiamento, obviamente são necessários financiamentos adequados e previsíveis para que as atividades de hedge possam acontecer. Isso é um dos temas que a decisão já é aberta, ou seja, enfim, na linguagem da convenção, mas basicamente disse assim, que reconhece-se que é fundamental que hajam recursos previsíveis e disponíveis para que os países que estão implementando essas atividades possam efetivamente implementá-las, né? Então é essa coisa de os países estão fazendo, mas eles só conseguem fazer mais caso haja realmente esse fluxo de recursos. O hedge deverá ser implementado em fases, isso não é novidade, isso já tinha aparecido em decisões anteriores, que são as 3 fases de preparação, que inclui a construção de uma estratégia nacional, níveis de referência de emissões, sistemas de monitoramento para hedge, sistema de salvaguardas, ou seja, é mais ou menos a primeira fase, onde você se prepara, a segunda, onde você começa a implementar suas atividades, e a terceira, quando você já começa a receber recursos por resultados. Obviamente, os países estão em momentos diferentes, e o interessante dessa decisão é que ela permite realmente que todas as fases tenham diretrizes de financiamento, né? Os recursos eles poderão vir de diversas fontes, tanto recursos de fontes de mercado quanto não mercado, e de cooperações bilaterais e multilaterais, incluindo o Fundo Verde do Clima, né? Um dos pontos que sempre surge é a questão dos offsets, né? Ou das compensações, ou seja, hedge ele vai poder ser vendido como um crédito compensatório ou não. Essa é uma das decisões que ainda não saiu, né? Essa decisão ainda está pendente. Eu sei que vocês vão ter gente aí do MMA falando com vocês, mas sabe-se que o Brasil ele tem uma posição contrária à questão de offsets, por dizer que um crédito reduzido no país ele não pode ser um direito de poluição, né, de um direito de emissão de um país desenvolvido. Então imagino que o pessoal vá comentar a respeito um pouco disso. De novo, os recursos eles vão ser muito baseados em resultados, tem também toda a parte de preparação, mas existe uma ênfase nessa questão de que os países realmente eles têm que demonstrar resultados em termos de redução de emissões para conseguir acessar esse financiamento. Os países recebedores eles têm que reportar o cumprimento das suas salvaguardas, ou seja, eles têm que provar que realmente eles estão cumprindo com diretrizes específicas da convenção para poder receber esses financiamentos. Um dos pontos que surgiu foi a importância de considerar benefícios não carbono, ou seja, biodiversidade, por exemplo, proteção de bacias hidrográficas, ou seja, são benefícios que a conservação das florestas gera que vão além do carbono, basicamente. E, de novo, não representa um compromisso dos países doadores, né? Ou seja, isso aqui não define quem vai doar, quanto e quando, né? Mas define as regras de como isso vai acontecer. A questão da coordenação do financiamento, ela não estabelece regras ou arranjos institucionais, mas ela define uma agenda de trabalho. É interessante que ela traz uma
uma definição de que cada país ele deve estabelecer uma agência de articulação, né? Ou seja, é essa agência que vai conversar com a convenção na questão de rede e para eventual recebimento de recursos também. Acho que alguns detalhes por exemplo, no Brasil, de quem seria essa agência, como é que ela funcionaria, acho que isso ainda não está muito claro, mas, enfim, começa a se definir aí um pouco desse arranjo institucional que vai acontecer perante a convenção. E, de novo, destaca a importância de coordenar fluxos financeiros alimentados por informações, por recomendações, ou seja, dentre todas as informações que a gente já tem, todas as diretrizes, todas as lições aprendidas que a gente já viu, com toda essa implementação de rede em várias escalas, em vários níveis, como é que a gente usa todo esses subsídios para realmente fazer um investimento de recursos mais direcionados e mais eficiente, né? Basicamente seria isso. A questão das salvaguardas, de novo um ponto super importante que sempre surge em todos os projetos, em todos os programas de rede, que os governos eles devem fornecer esporadicamente, frequentemente na verdade, um resumo de como que eles estão desenvolvendo ou implementando as salvaguardas de Cancún, né? Até uma das questões que saiu aqui nesse pacote de decisões é que vai se criar um hub, ou seja, uma plataforma de informações onde os países vão poder também colocar as suas informações, os seus relatórios de como isso está sendo encaminhado em cada país. De novo, eles devem apresentar um resumo das informações a cada 2 anos, que é consistente com as provisões dos envios das comunicações nacionais, ou seja, os países quando comunicam tudo o que está acontecendo no país, eles devem reportar também como que essas salvaguardas estão sendo cumpridas. Teve até uma questão, um detalhezinho que sempre surge nas negociações, que como cada palavra é interpretada em termos de fortalecer ou enfraquecer o texto, né? Então a gente tem em inglês que essa questão da submissão do resumo das informações, ele usa o verbo em inglês should, que é um deveria, mas não um deveria num sentido mandatório, quer dizer, ele não traz esse sentido obrigatório, quer dizer, vamos supor, no Brasil ele fala assim, os países devem enviar. É diferente de você, os países devem obrigatoriamente ou mandatoriamente, tem também um pouco dessa questão, mas enfim, isso também pode ser interpretado de várias maneiras e, de novo, a implementação das salvaguardas ela é uma condicionante para o recebimento de recursos, né? A questão do monitoramento, onde o sistema de monitoramento florestal nacionais, eles devem levar em conta as guias metodológicas de Copenhague, né? Nesse caso elas são obrigatórias, porque em Copenhague, lá em 2009, saíram algumas definições metodológicas que dizem como algumas questões de rede devem funcionar, ou seja, o texto ele se reporta muito a essa decisão, dizendo que os sistemas de monitoramento devem realmente seguir essas diretrizes. Uma questão que interessa para os estados, que é a questão do monitoramento subnacional, ele é permitido como medida interina, né? Ou seja, você pode fazer um monitoramento subnacional até que um monitoramento nacional esteja em funcionamento. Não se diz quanto tempo é esse interino, e um ponto importante é que, assim, perante a convenção, essas definições elas são nacionais. Ou seja, quando um país vai reportar as suas reduções de emissões, ele reporta nacionalmente. Essa questão da medida interina subnacional, ela se aplica para países que ainda não têm um monitoramento nacional. Então, fazendo um escalonamento, né, do subnacional até conseguir chegar no nível nacional. É diferente do Brasil, onde o Brasil já tem um sistema nacional de monitoramento já em funcionamento há muito tempo, que é o PRODES, mas os estados também fazem seu monitoramento. Para as regras da convenção, o Brasil ele vai se reportar pelo PRODES, né, não pela questão subnacional. Ele define o que deve ser monitorado, que isso é bastante importante para que os países saibam o que eles têm que desenvolver para conseguir realmente fazer essa comunicação e fazer esse controle das reduções de emissões. Ou seja, são os estoques de carbono das suas florestas, as emissões do setor florestal, a área florestal e também os diferentes tipos de floresta. Um dos pontos importantes é que cada país ele pode definir o que são florestas para cada um deles.
Tem um ponto positivo, porque, por exemplo, a gente pega no Brasil, onde a gente tem cerrado, a caatinga, áreas de transição e a própria floresta amazônica, que tem uma diversidade de tipos de vegetação, mas também isso pode ser complicado, especialmente, por exemplo, onde você passa a considerar plantações como floresta, né? Então, eu tô vendo aqui que tá acabando o meu tempo, eu vou encerrar por aqui para começar o próximo arquivo com vocês.